Vamos lá? Tudo bem, pessoal? A aula de hoje é uma aula bem bacana. Hoje, terça-feira, dia 29, né? O que vai acontecer hoje, pessoal? Nós vamos ter uma grande notícia amanhã. O tão esperado edital do nosso concurso, glória a Deus, vai sair. Vocês viram que são 650 vagas aqui, né? Para quem não é indígena. E 1.000 vagas para quem é indígena, né? Nessas horas, tem muita gente com vontade de ser índio. Tudo bem, mas vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Para a gente dar início à nossa aula. Tá enxergando? O compartilhamento está muito pequeno? Está muito pequeno? Ou tá bom? Um pouquinho maior. Ave Maria. Jane, tá enxergando, Jane? Pessoal, então bora lá. Agora sim. O que eu quero que vocês entendam? A avaliação escolar, ele é um tema muito importante. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí? Tudo bem, bora lá. Tutores, avaliação escolar é um tema que, basicamente, em todas as provas que eu fiz, a pesquisa que a banca de vocês elaborou, ela cobrou uma questão sobre a avaliação escolar. Professor, como é que a banca tem cobrado isso? Ela tem cobrado fazendo uma analogia entre o conceito. Quem é o teórico da avaliação escolar? É o professor José Carlos Libânio. O Libânio, ele é o teórico. E o que a banca faz? O que essa banca tem feito, pessoal? Tem cobrado na nossa prova? Ela tem feito uma relação entre a LDB e aquilo que o Libânio fala. Tá? Esse conceitinho que eu coloquei bem aqui, ó, que avaliar deve ser... Tá? Isso aqui, ó, é um conceito do Libânio. Tá? Avaliar deve ser um conjunto de ações que irá auxiliar o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas... Vixe, eu falei rápido, né? Oferecidas no ambiente escolar e readequar. Pessoal, não esqueçam que a avaliação escolar ela ocorre dentro dessa palavra-chave aqui, dentro do ambiente escolar, tá, pessoal? O professor também, através da avaliação escolar, ele vai fazer análise da sua didática, da sua prática e não esqueçam, pessoal, o foco sempre vai ser, se abra bem aqui, ó, o foco desse critério, foco dessa avaliação, tá, pessoal? O foco da avaliação sempre vai ser o aluno. Não esqueçam disso. A avaliação escolar, ela tem como finalidade, tá? O professor ele vai fazer uma reflexão sobre as suas práticas, sobre a sua didática, sobre as suas metodologias de ensino. Bem como ele está vendo que aquilo que ele está fazendo não está funcionando, o que o professor vai fazer? O professor ele vai procurar se adequar, pessoal, vai procurar umas novas metodologias para que ele consiga atingir a finalidade que é que o aluno aprenda, que o aluno entenda aquilo que está sendo contextualizado. Pessoal, o que cai na prova? Isso aqui, ó. Lá no artigo 24, anota bem no material de vocês, pessoal, tá? Lá no artigo 24, tá? Lá no seu inciso 5, pessoal, da nossa LDB, ele tem falando sobre avaliação. Não esqueçam que para nossa LDB, a avaliação ela tem que ser, olha a palavra-chave aqui que vai cair na prova de vocês. Ela vai analisar, olha só, ela tem que ser contínua, ela tem que ser realizada diariamente, semanalmente, mensalmente, bimestralmente, anualmente e cumulativo. Professor, o que é essa acumulação? Acumulativo, pessoal, dá a ideia de adição, de soma de conteúdos, tá? Sempre que, mas tem uma palavra-chave aqui que tem caído muito na prova. O cara da banca, ele inverte esses dois conceitos. O foco da avaliação pela LDB sempre é a qualidade. O foco, pessoal, o foco sempre vai ser a qualidade. Sempre o foco vai ser a qualidade dos conteúdos. E essa qualidade ela vai se sobrepor, tá? Sobrepor aos conteúdos. Aqui é a quantidade, tá? Ou seja, o que a LDB fala, pessoal? Que as avaliações ela tem que ser um processo contínuo. O aluno tem que estar sendo avaliado todo o tempo. Porém,
Essa avaliação ela vai ser, pessoal, sempre analisando o caráter qualitativo. Eu vou até repetir novamente que isso aqui é muito, muito importante. Sempre analisando, pessoal, o caráter qualitativo, ou seja, a qualidade daquilo que é ensinado para o aluno. Não esqueçam disso. Agora eu vou falar para vocês a cereja do bolo. Isso aqui, se eu fosse vocês, eu anotaria. Tá? Que isso aqui é importante. A classificação das avaliações. Professor, mas quem é que faz essa classificação? Essa classificação aqui, pessoal, quem fez foi o professor José Carlos de Banho. Tá? Quem fez essa classificação aqui é tirado dos livros do professor José Carlos de Banho. A banca de vocês adora esse cara, o professor José Carlos de Banho, tá, pessoal? A banca de vocês, ela ama de coração o professor José Carlos de Banho. E ela vai cobrar de vocês o seguinte. Se você sabe diferenciar, principalmente essas duas aqui, ó, a somativa e a diagnóstica, tá? Somativa e diagnóstica. As duas aqui, pessoal, sem sombra de dúvida, é o carro-chefe. Tem um cachorro latindo aí, pessoal. Vamos prender esse cachorro. Principalmente essas duas aqui, pessoal. Diagnóstica e somativa. É o que tem caído na prova, tá, pessoal? Professor, você vai falar sobre cada um? Sim, só que eu vou dar uma ênfase maior, vou dar uma ênfase, assim, com mais atenção à diagnóstica somativa, porque eu vi duas questões recentemente, esse ano de 2021, a banca de vocês cobrando esse tema, tá? A somativa e a diagnóstica. Posso continuar? Bora lá, Mara. Olha só, doutores. A diagnóstica, nós que somos professores, que vamos iniciar um ciclo, que vamos iniciar uma série, nós fazemos essas avaliações no início. Professor, então anote a primeira coisa que eu preciso saber, sempre que eu vou iniciar o meu trabalho, sempre que eu vou começar um ano letivo, sempre que eu for iniciar alguma coisa dentro da educação, eu, na qualidade de educador, preciso fazer uma avaliação diagnóstica, tá? Tá, pessoal? Então, não esqueçam. O que é a diagnóstica? A diagnóstica, pessoal, é para eu saber o grau de conhecimento, o grau de aprendizagem que aquele aluno tem para que eu possa, tá, preparar a minha prática. Já falei rápido, prestem atenção. Diagnóstico, pessoal, primeiro passo, eu preciso lembrar que diagnóstico, cara, me engatou, é no início do ciclo educativo. Sempre que se inicia-se um novo ano letivo, você recebe novos alunos, ou você já iniciou o ano letivo e você está recebendo um novo aluno, você tem necessidade de fazer essa diagnóstica. Por quê? Porque você fazendo essa avaliação diagnóstica, você vai ter uma visão holística, pessoal. Olha que palavra linda. Visão holística daquilo que o aluno sabe. Então, essa diagnóstica ela é importante por quê? Ela é importante, pessoal, porque eu vou ter noção daquilo que o aluno sabe, daquilo que o aluno aprendeu durante os ciclos, durante as séries anteriores que ele já está vindo. Então, em cima disso, eu preparo o meu processo educativo, eu preparo minha didática, eu preparo tudo. Então, primeira coisa, não esqueça, sempre que iniciar um ciclo de educação, sempre que iniciar um ano letivo, sempre que começar qualquer coisa, pessoal, dentro da escola, dentro da sala de aula, eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica, pessoal, tá? Ela é importante por quê? Porque eu vou saber o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe, onde eu vou atacar, entre aspas, né? O que eu vou fazer para que aquele aluno, que aquela criança, tá? Que aquele adolescente, vocês que vão trabalhar muito com adolescente, aquele adolescente possa, tá? Só um minutinho, pessoal, vou fechar aqui, tem gente querendo entrar na sala. Pronto, vou compartilhar novamente. Está todo mundo enxergando minha tela, tá? Doutor, então, assim,
primeiro ponto da aula de hoje é a diagnóstica. A diagnóstica, sem sombra de dúvida, pessoal, é a que vai cobrar vocês na hora da prova. Seguimos aqui, pessoal. A formativa ela é mais tranquila. O que é a formativa? A formativa, pessoal, é aquela atividade que é feita com o aluno em exercícios, tá? Questões, tá? Essa formativa ela tem como finalidade fazer o quê? Revisar. Tá? Ela tem como finalidade revisar aquilo que o aluno estudou, aquilo que o aluno... Tá? Essa revisão pode ser semanal, mensal, tá? É as famosas provas que a gente faz, as provas mensais e as provas bimestrais. É uma avaliação formativa. São os exercícios, são as questões, são aquelas questões que nós discutimos com os alunos. Ela é bem mais tranquila. Essa aqui, ela é mensal, ela é um pouco maior, um prazo dela é um pouco maior, 15 dias, 30 dias, ou a cada trimestre, tá bom? A comparativa, pessoal, essa avaliação, ela é diária, tá? São questões, também são questões, a famosa tarefa para casa que nós fazemos, né? Que a gente manda para os alunos, tá? A tarefinha que a gente manda para os nossos alunos responderem em casa, tá bom? Essa é a famosa somativa. Somativa não, desculpa, comparativa. Então, olha só, a formativa, pessoal, ela é para fazer revisões. A comparativa, ela também serve para fazer revisões, só que a comparativa, ela é diária. Essa aqui não, essa aqui o prazo dela pode ser semanal, tá? Ou mensal. Seja bem-vindo, professor José Dilson. Seja bem-vinda, professora Shirley. Tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula. Nós estamos estudando, pessoal, falando sobre avaliações. Lembrando que a aula de hoje ela é gravada. Caso você não consiga assistir dentro da aula, dentro do horário programado, pessoal, da aula ao vivo, eu vou disponibilizar o link, tá, Mara? Aí vocês assistem aí, tá, João? Tá, Ana? Aí vocês assistem aí quantas vezes vocês quiserem na hora da revisão. Beleza? Então, vamos seguir lá o nosso raciocínio. Vou compartilhar novamente a minha tela. Pois bem, doutores, nós estamos falando sobre a classificação das avaliações. Pessoal, não esqueçam, tá? Eu falei agora há pouco, só para quem entrou agora, que a base teórica desse conteúdo na minha prova, a base, se a banca cobrar alguma coisa de você, se a banca cobrar alguma coisa de você de LDB, ela vai cobrar isso aqui. Tá? Sempre que falar em avaliação, você tem que fazer automaticamente uma correlação entre o artigo 24, mais especificamente lá no artigo 5 da nossa legislação educacional. Tá? Que hoje ninguém chama mais LDB, né? LDBem. Ficou mais bonitinho, né? Então, bora lá. Então, doutores, se liguem aí. O artigo 24, ele trabalha a ideia de avaliação contínua. Não esqueçam disso. Contínua e cumulativa. A cumulativa, pessoal, dá a ideia que todos vão sendo agregados, vai sendo construído o indivíduo durante o ano letivo, tá? E sempre lembre-se, isso aqui é um ponto primordial. Sempre, pessoal, sempre. Outra coisa, o material vai ser disponibilizado no grupo, tá? Então, não fiquem desesperados para copiar tudo, não. Só prestem atenção, tá? A LDB, pessoal, ela dá uma ênfase maior nesse ponto bem aqui, ó. Qualidade. Então, não interessa você encher o aluno de conteúdos se aquilo que está sendo ensinado não está sendo absorvido por ele. Então, assim, a LDB, pessoal, o que ela fala? Ela fala que as avaliações têm que ser contínuas, cumulativas e qualitativas. Não, anotem essas frases essas palavrinhas que eu acabei de explicar para vocês. Qualitativas, contínuas e cumulativas. Esse é o pilar, o foco que a banca vai cobrar de vocês na hora da prova em relação à questão de avaliação. Outro ponto importante, pessoal, isso aqui é um amparo teórico, o amparo que eu estou falando para vocês, o amparo, tá? É um amparo que nós estamos... A legislação fala.
Beleza, professor, é só isso? Ô, Glória, se fosse só isso, era uma maravilha, né, Nenê? Mas se liga aí no bizu. O professor José Carlos Libani, professor José Carlos Libani, vocês conhecem ele, vocês já estudaram esse cara lá na faculdade de pedagogia. Se você é de licenciatura, você também já ouviu falar desse cara. Pessoal, tem um microfone aí, vamos, preste atenção no microfone aberto. Nós vamos microfone aqui todo mundo, tá? Só prestem atenção no microfone de vocês aí. Eu não estou muito que vai isso. Tá, bora lá agora. Agora ficou bom a aula. Vamos lá. Pessoal, olha só. O professor José Carlos Libani, esse cabra bem aqui, anota esse nome, porque vocês vão ver muito na pedagogia o professor José Carlos Libani. Pessoal, ele classifica as avaliações em 4: diagnóstica, formativa, comparativa e somativa. Eu destaquei essa de roxinha aqui, por quê? Porque eu fiz uma pesquisa na banca IPRC, tá? É a banca que vai fazer o concurso de vocês. É a banca, nos últimos 2 concursos que ela já fez, nesse ano de 2001, ela cobrou, 2021, desculpa, tá, Luana? Ela já cobrou uma questão de diagnóstica e ela cobrou também uma questão de somativa. Prestem muita atenção, tá? Prestem muita atenção. E agora, Luana, tá escutando? Botou o fone de ouvido? Melhorou? Tá, bora lá, conseguimos. Lembrando que a sala vai ficar gravada hoje, tá, pessoal? Vou começar a gravar nossas aulas para vocês revisarem. Doutores, então o que eu quero que vocês lembrem? Diagnóstica é aquilo que nós, professores, tanto das séries iniciais como das séries finais do ensino fundamental, como nós, professores do ensino médio, como nós, professores também do ensino superior, no ensino superior nem tanto, a gente não faz tanto diagnóstico no ensino superior não, mas em ensino fundamental e ensino médio a gente faz bastante isso. Por quê? Porque eu preciso saber o nível de aprendizagem, pessoal. Eu preciso saber o nível de aprendizagem daquele aluno. Eu preciso saber o que ele sabe. Eu preciso saber se o aluno pelo menos sabe ler. E como é que eu faço essa avaliação, pessoal? E como é que eu sei disso? Através, pessoal, através da avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, geralmente, a gente faz sempre no início de um ciclo de uma série. Nós, professores, praticamente nós somos obrigados a fazer isso, pessoal. A própria Prefeitura Municipal de Boa Vista, ela dá geralmente um mês de avaliação diagnóstica, para que até a gente começar o IAB, que é o programa que a Prefeitura tem, até esse da SEAC, né? Olha, falando igual o Michel Temer. Até iniciar o período ano letivo, realmente o ano letivo, a gente faz a avaliação diagnóstica para eu saber se a criança sabe contar, para eu saber se a criança realmente sabe a questão, tá? A questão de somar, sabe ler, sabe escrever, se domina a fonologia, domina, quais são as dificuldades que esse aluno tem. Beleza? Pessoal, outro ponto importante aqui, ó. Outro ponto importante. Estão escutando bem? Estão ouvindo tudo que eu estou falando? Estão escutando bem, Luana, aí? Está ouvindo bem? Vamos lá. Vamos lá, seguimos, doutores. Outro ponto importante, pessoal, a formativa e a comparativa, elas não são tão cobradas. Mas a diagnóstica e essa aqui, a somativa, sem sombra de dúvidas, é o que vai cair na prova de vocês. É o que vai cair na prova de vocês, pessoal. Então, prestem muita atenção, tá? Prestem muita atenção, porque isso vai ser cobrado. Professor, o que é a formativa? Pessoal, a formativa, essa tiazinha bem aqui, ela é realizada como se fossem as avaliações mensais, as avaliações bimestrais. São aquelas avaliações que são feitas a médio prazo, 30 dias, 60 dias. Ou aquelas tarefinhas que nós passamos, aquelas questões para que o aluno faça em casa não, que o aluno resolva em sala de aula. É como se fosse para revisar. As avaliações formativas, o foco dela, a finalidade dela, pessoal, a finalidade dela, tá? A finalidade dela é o quê? A finalidade dela, pessoal, é revisar. A finalidade da avaliação formativa é revisar.
Depois da formativa, nós vamos ter a avaliação chamada comparativa. Essa aqui, sem sombra de dúvidas, não é tão importante. Então, a gente não vai se apegar muito naquilo que não é interessante para o nosso concurso, porque agora o tempo é curto. Amanhã, graças a Deus, sairá o nosso edital. Aí, depois do edital, pessoal, é 60 dias para a nossa prova. E eu escutei hoje o nosso querido amado governador Antônio Denário, ele falou o seguinte, ele falou que o ano letivo de 2022 começará em fevereiro, já com os novos professores empossados. Então, pessoal, vai ser rápido. Seguimos aqui o nosso raciocínio. Nós vamos ter a avaliação somativa. Essa aqui, pessoal, junto com a diagnóstica, é o que vai cair na prova de vocês. Professor, o que é a somativa? A somativa, pessoal, é aquela avaliação que ela foca, vou até tirar esse negócio bem aqui, ela foca quantidade. São aquelas avaliações que são feitas no final do ano, com todo o conteúdo que foi ministrado durante o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Tá? O foco dela não é qualidade, como preconiza a LDB. O foco dela é quantidade. Ou seja, eles vão lascar um monte de conteúdo para os alunos e os alunos vão ter que se virar para estudar um cronograma gigantesco, tá? Estudar uma quantidade muito grande de conteúdo, de assuntos, e, no final, ele vai fazer uma avaliação para ver se o aluno aprendeu aquele conteúdo, aquela gama de informações. É o que a prática ainda é muito utilizada no Brasil. Tá? Então, sempre que falar somativa, pessoal, ele vai somar tudo que o aluno aprendeu durante o ano letivo e vai fazer uma avaliação. Tá? Somativa. Já viram falar do Enem? Do vestibular? Então, as avaliações de recuperação no final do ano, aquela recuperação geral que o cara já reprovou no primeiro bimestre, reprovou no segundo, reprovou no terceiro, reprovou no quarto, e ele vai ter uma última chance, um último suspiro, é a avaliação somativa. Tá? A avaliação somativa, ela tem... O foco dela não é qualidade. O foco dela, pessoal, é quantidade de conteúdo. Quantidade de quê, professor? Quantidade de conteúdos ministrados. Quantidade de conteúdos que são ministrados. Beleza, então, pessoal? é como se fosse uma recuperação da recuperação? É uma recuperação da recuperação da recuperação da recuperação. Ou seja, o que significa isso, Franciane? Essa avaliação ela tem como finalidade somente o focar os assuntos que foram ensinados. Tá? O foco dela é assunto, conteúdo. Então, a gente utiliza muito ela no final de ano letivo. Eu estou vendo aquele aluno não fez nada durante os 4 bimestres. O governo, a educação ainda vai dar mais uma última oportunidade para ele, para ver se ele consegue passar de ano. E essa última oportunidade, ele vai fazer uma avaliação geral de tudo aquilo que ele viu nos 4 bimestres. Isso é um exemplo de avaliação somativa. Existem outros tipos de avaliações somativas. Tá? Por exemplo, os alunos que realizam, que finalizam, estão no 5º ano e tem a prova Brasil. A prova Brasil é uma prova somativa. Por quê? Porque a prova Brasil, pessoal, se lembra do PNE, né, o Plano Nacional de Educação. Vocês lembram qual é a meta da prova Brasil? Ainda lembram, pessoal, a nota do IDEB, a nota do IDEB da prova Brasil do 5º ano? Alguém lembra da meta 5 do PNE? Não, meta 6, meta 7 do PNE, alguém lembra? Não, né, pessoal? Tem que revisar. A meta 7 do PNE é importante, cai na prova de vocês. Meta do PNE. Qual é a nota? Vocês lembram que no 5º ano é realizada a prova Brasil, tá? Vocês lembram também que o ensino fundamental 1, ele tem uma nota do IDEB. Qual é a nota do IDEB do ensino fundamental 1? É 5,5 ou é 5,2? 5,2? Bora, alguém sabe? Alguém lembra? Alguém está lembrando desse conteúdo? Eita, pessoal, tem que começar a revisar os conteúdos, tem que começar a revisar. Tá? Não esqueçam. 5,5. Muito bom, parabéns. Quem foi que falou? Foi tu, Luana? Não? A Luana está sem Sim, áudio. tô aprendendo ainda a mexer aqui nesse aplicativo. Tá um pouquinho... E meu celular ainda tá bugando direto, mas vai dar certo. Não vai dar certo, sim. Esse aplicativo eu só achei melhor para trabalhar com ele, pessoal, pela falta da questão de gravar a aula.
A Mara me deu uma ideia. Eu apanhei, Cleber, eu Minha Patinha apanhei. aparecendo. Minha querida amiga Patinha. Faz boa hora noite. que tu começou, faz, eu tinha saído. Fui lá Uns 30 minutos, uns 20 minutos, Patinha, mais ou menos. Mas não se preocupa, Pois não. é. Tá bom? Tá, Vai eu, continuar aqui. tá bom, eu tinha ido lá no Goiânia, na Raça Mara. Cheguei agora. Pessoal, continuando aqui o nosso estudo. Então, o que eu preciso saber sobre a avaliação? A avaliação, recapitulando aqui, fazendo aqui um apanhado de ideias, você precisa lembrar sobre a questão do que a LDB fala, tá? Você vai lembrar desse artigo 24 aqui, ele é de suma importância para vocês, para a gente que é da área da educação, e também vocês vão lembrar dessa classificação aqui. Esses são os dois pontos que caem, não cai outra coisa. Ah, professor, eu preciso saber o que o professor Luquezzi fala. Não, filho, deixa o Luquezzi quieto. Ah, eu preciso saber o que o professor Celso Luft fala. Não, não preciso. O foco, o conceito mais importante da LDB, pessoal, para o nosso concurso, da avaliação do nosso concurso, é o que o Libani está falando, que é o teórico que as bancas cobram, o seu José Carlos Libani. Ah, professor, eu vi que o Saviani tem outra ideia. Pô, não interessa o que o Saviani fala, pessoal. Tá? Eu vi que tem outro nome, um cara que o nome dele é russo, eu esqueço o nome dele agora. Ah, mas a banca de vocês ela vai cobrar o Libani e vai cobrar a LDB. O Libani, essa classificação aqui. Tá? Ah, professor, mas na faculdade, pessoal, tá? Foco. Foco é o que o Libani fala, ele fala dessas 4 classificações, tá? E o foco que a LDB fala também. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Não? Não. Tranquilo, né? Eu vou trocar o slide agora. Vou botar outro slide, né? Chique, né? Doutores, outro ponto importante, eu vou quebrar bem aqui. Eu vou entrar agora no contexto. Eu comecei, a gente fala sobre ECA, só que eu vi a necessidade de se aprofundar mais no ECA, tá? Então, eu selecionei, vou falar por aula, toda aula eu vou falar 60 artigos. 60 artigos não. Por exemplo, na aula de hoje, de 1 a 60. Na próxima, 60 a 120. 120 a 180. É assim, a gente mapear os pontos que são importantes para a nossa prova. Porque o ECA são 270 e poucos, se não me engano, 270 a 250 artigos. Eu preciso saber todos, professor? Lógico que não, que é impossível você memorizar tudo. Eu preciso ter, em média, pessoal, ter uma noção de que é você cobrar da minha prova. Eu fiz um apanhado aqui para os senhores do que é mais importante da primeira fase do artigo 1 ao 50, 1 ao 60 do ECA para a minha prova de professor. Ah, professor, mas eu lembro que eu estudei para o concurso de polícia e eu cobrava filho que está estudando para professor. Tá? Vamos lá. Só um minutinho. O áudio melhorou, pessoal? Já está ruim. Melhorou. Melhorou, Francine? Melhorou? Então, bora lá, pessoal. Seguimos aqui. Eu estou conseguindo escutar, os outros também estão. Que eu tenho problema de audição. Cadê a Juliana? Tá aí? Eu não estou vendo a Juliana. Kleber, tá me conseguindo me ouvir? Ô, Ju. Até porque eu não sei mexer nesse aplicativo, mas eu tô aqui. Tá aqui, eu tô te vendo agora que eu não escutando teu áudio. Tô te vendo aqui, Ju. Tá Jeane, certo. Jeane, tá tranquilo, Jeane? Cadê Jeane? Tá, pessoal, vamos lá seguir nossa aula. Eu vou compartilhar aqui outra tela com vocês para a gente começar a questão de... Mas antes de começar a falar sobre o ECA, me mandaram uma mensagem aqui no meu privado, pedir para eu fazer uma revisãozinha rapidinho aqui, se vocês me permitirem. A gente tem 20 minutinhos, é rapidinho. Pessoal, me mandaram aqui que não entenderam muito bem a questão da psicologia da educação. Então, eu vou aproveitar que estou gravando, depois vocês revisem também sobre psicologia da educação. Mas o pessoal, ela está perguntando aqui para eu diferenciar o Piaget do Vygotsky e do Vallon, tá? Eu sei que a gente já estudou essa aula, eu sei que a gente já está cansado de saber o que o Piaget pensa, a gente está cansado de saber o que o Vygotsky pensa, a gente está cansado de saber o que o Vallon pensa sobre o desenvolvimento infantil. Mas eu vou dar uma revisada aqui, vou dar só para a gente dar uma relembrada. Pessoal, a psicologia da educação,
dentro da pedagogia, geralmente aplicam no primeiro, mais tardar no segundo semestre, tu paga nos cursos de licenciatura, nos cursos de pedagogia. Eu paguei, não foi no primeiro semestre que eu paguei, foi no primeiro semestre, isso há quase 10 anos atrás, mas bora lá. Pessoal, dentro da psicologia da educação, eles traçam ideias de como as crianças adquirem um conhecimento, como as crianças realizam o seu aprendizagem, sua aprendizagem, tá? Existem 3 teóricos que são os 3 porquinhos da psicologia da educação, que é o Piaget, o Vygotsky e o Vallon, tá? Primeira coisa que eu preciso saber sobre o Piaget, o Vygotsky e o Vallon, que eles são chamados de teóricos construtivistas, tá? Eles são chamados de teóricos construtivistas. Eles são chamados de teóricos construtivistas. Tá? Por quê, professor? Mas eu vi no livro que eles são chamados de interacionistas também. Esses são termos sinônimos, tá? Ou é construtivista ou ele é interacionista. O que significa? Significa, pessoal, essa ideia de interacionismo, de construtivismo, que o indivíduo e o meio, eles mantêm uma relação no processo de aprendizagem. Interação, construção. O indivíduo e o meio vão construir a aprendizagem. O indivíduo e o meio vão construir a aprendizagem. O indivíduo e o meio vão construir a aprendizagem. É, basicamente. Piaget. Eu preciso, cara, se tu entendeu o Piaget, a formação dele, você já consegue identificar a teoria dele. O Piaget ele é um biólogo. A formação original dele é biologia. O nome da teoria dele, tá? O nome da teoria do Piaget é bem bacana. Epistemologia genética. Anota esse nome da teoria dele, tá? Epistemologia genética, tá? Nome da teoria do Piaget, epistemologia genética. Professor, dá o bizu do Piaget. O Piaget, pessoal, ele tem uma ideia de como o indivíduo, como a criança adquire o conhecimento. Vocês precisam lembrar que o Piaget ele trabalha a ideia de estruturas mentais. Piaget, estruturas mentais. Piaget, estruturas mentais. Piaget, estruturas mentais. Professor, agora fiquei com dúvida. Quais são essas estruturas mentais do Piaget? São 2. A assimilação e a acomodação. Assimilação e acomodação. Assimilação e acomodação. Olha que coisa linda, né? Então, recapitulando, tá? Esse material eu vou mandar a revisãozinha para vocês depois. Mas olha só que vídeo top. O Piaget, Mara, ele trabalha a ideia de estruturas mentais. João, Piaget trabalha a ideia de estruturas mentais. Quais são essas estruturas? Assimilação e acomodação. A grosso modo falando, pessoal, a assimilação é aquilo que o indivíduo já sabe. Tá? Por exemplo, é aquilo que eu já tive contato, é aquilo que já está aqui dentro da minha estrutura mental. A assimilação, pessoal, é aquilo que eu já sei. É aquilo que eu já sei. A acomodação é quando eu tenho um contato com uma nova coisa, um novo objeto que eu nunca vi na minha vida. Tá? A assimilação, eu já tenho um conhecimento, eu já tenho um conhecimento inato, eu já tenho um conhecimento, eu já tive uma interação, eu já tenho as informações guardadas aqui. Quando eu tenho um contato com uma coisa que eu nunca vi na minha vida, tá? Isso chama-se acomodação. Assimilação, eu já tenho a ideia guardada, eu já tive uma experiência. Então, na acomodação, eu estou tendo uma nova experiência e aquela nova informação vai ser armazenada na minha mente. Pega o bizu. Quando ocorre a assimilação, não há modificação na estrutura mental. Diz isso aí, hein? Eu mereci até uma Coca Zero, mas como eu estou de dieta, eu vou deixar passar dessa vez. Mas bora lá. Pessoal, a assimilação não ocorre mudança de estrutura. Não ocorre alteração na estrutura mental. Tá? Por que, professor, que não ocorre? Porque o cara já tem aquela informação na cabeça. Então, ele não vai, para que ele vai criar uma informação nova se tu já sabe aquilo? Né? E na acomodação, sim. Anota aí bem grandão o material de vocês. Na acomodação, eu já tenho, tá, a modificação da estrutura.
Aquela informação, aquele objeto que eu estou vendo agora, vai ficar armazenado na minha mente. Vai ficar armazenado na minha mente. Então, quando ocorre a acomodação, uma nova estrutura mental vai ser aberta. Tá? E qual vai ser essa nova estrutura que vai ser aberta? A assimilação. Não entendi, professor. Como assim? A assimilação é a informação que eu tenho. Quando eu tenho uma nova informação, acomodação. A informação vai ficar guardada aqui na minha mente. Mas essa informação que eu guardei aqui, ela vai vir para cá. Ó. Vai vir para dentro da assimilação e vai formar uma nova estrutura mental. Então, da próxima vez que eu tiver em contato com essa informação aqui, eu já tenho ela aqui. Então, ela já assimilou, ela já guardou. Pegaram o bizu? Quando eu vejo pela primeira vez, eu não guardo. Eu só vou guardar quando eu tiver ela acomodada, que vai ser a modificação da estrutura. Guardou. Guardou a informação? Ela vai lá para a caixinha da assimilação. Beleza? Isso cai muito, 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 muito essa ideia do Piaget sobre como o ser humano, no geral, ele adquire o conhecimento. Lembrando, pessoal, também que como o Piaget é um biólogo, ele vê o ser humano uma visão animalesca, nós chamamos, uma visão animal. Como assim? Ele padroniza o desenvolvimento das crianças em 4 fases. Essas 4 fases do Piaget, filhão, ela não cai em prova, não. Ela desaba nas provas, tá? Que é o sensório motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais. Filho, essas 4 fases do Piaget, quando é cobrada em prova, ela cobra essa questão de desenvolvimento, dessa questão das 4 fases, principalmente o pré-operacional, que é o carro-chefe dessas fases do desenvolvimento infantil do Piaget. O pré-operacional, cara, ele cai muito, muito, muito mesmo. Tá? Então, lembrando, sensório motor, sensório, sentidos, motor, que tem a ver com motricidade, tem a ver com movimento. Pega o bizu. O sensório motor, né, ele vai dos 0 aos 2 anos. É a fase que a criança está se arrastando, ela sente o meio através do olfato, do paladar. Como ela ainda está em fase de desenvolvimento comunicativo e as suas estruturas mentais ainda estão se desenvolvendo, ele conhece o mundo através do tato, do puxar coisa, do cair, do morder, de colocar coisas na boca. Essa fase onde a criança come terra, essa é a fase onde a criança pega as coisas e coloca na boca, ou ela puxa. Se ela pegar, ela puxa. Ou seja, ela está descobrindo o mundo através do seu sentido, por isso que chama-se sensório. E também, quando fala motor, tem a ver com motricidade, deslocamento. Ela vai andando, ela vai se movimentando, ela vai procurando. Essa fase de sensório motor vai de 0 aos 2 anos. E a fase, assim, pré-operacional vai dos 2 aos 7 anos. Essa fase, sim, pessoal, é a fase mais importante da classificação do Piaget. Por quê? Porque é a fase onde a criança é a fase do egoísmo, tá? É a fase, nós chamamos de fase do rei, onde a criança, quando ela não tem os desejos dela atendidos, ela se joga no chão, ela quer bater, ela fica emburrada, tá? É a fase também do amiguinho imaginário, ela começa a conversar sozinha, brincar sozinha também nesse período, tá? Quem é pai ou quem é mãe é só observar. Se o seu filho tem 2, 7 anos, é a fase onde ele fica conversando sozinho, brinca ali no cantinho sozinho, começa a conversar sozinho. É a fase também que é a fase da simbologia. Como assim, professor? Fase da simbologia. É a fase que ele pinta a parede, a fase do desenho, né? Que ele não pode pegar um pincel que ele vai fazendo as suas obras de arte ao redor das paredes. É a fase da simbologia. Ele representa o mundo através do desenho. Tá bom? Outro ponto importante, pessoal, sobre essa fase do pré-operacional é a questão do já falei, faço contar a história, falei sobre a simbologia, é a questão também ela começa a fazer fantasiar situações, ela começa a contar histórias fantasiosas, ela começa a montar um enredo que ela fica inserida. Também é a fase do porquê. Pai, por que isso? Mãe, por que aquilo? Pai, por que o cachorro está fazendo isso? Por que está acontecendo aquilo? É a fase do porquê também. Tá? É a fase da curiosidade. Pessoal, só um minutinho, por favor.
Então, seguimos, doutores. Então, operações concretas. Nessa fase de operações concretas, doutores, é a fase onde a criança ela começa a criar um raciocínio sobre o mundo. Ela já começa a entender que por que ela não pode fazer isso. É a fase onde ela começa a desenvolver a questão das regras. Tá? É a fase onde ela começa a desenvolver a primeiro conceito de moral. O que ela acha certo, o que ela acha errado, por que o papai faz isso, por que a mamãe faz isso, por que eles não gostam de mim. Ele começa aquela fase chegando praticamente à pré-adolescência, porque o pré-operacional, pessoal, ele vai de 7 aos 12 anos. Tá? É uma fase é a fase do questionamento, é a fase que ela começa a pensar, a raciocinar, tá bom? É bem importante. Isso não é tão importante como o pré-operacional para o nosso concurso, mas desculpa, o nosso concurso pré-operacional é o carro da vez. Lembrando que quando você estudar Piaget, tentem lembrar o nome da teoria dele, cai muito o nome da teoria dele. Tentem lembrar também a questão das estruturas mentais, é outro ponto importante do Piaget para a prova. E tentem lembrar também, pessoal, tentem lembrar não, a gente tem que lembrar, que a gente vai passar logo na primeira turma, a gente tem que lembrar 3 pontos. A internet caiu. A internet caiu. Todos estão ouvindo, pessoal? Sim, estou te ouvindo. Está me vendo também? Estou. A internet caiu. Bora todo mundo voltando aqui. Vou ajeitar aqui rapidinho. A internet deu uma caída aqui, jogo rápido, mas ainda bem que ele já reinicia rápido, né? Tá? Vou fechar essa jaca aqui. Voltou, né, João? A meu também voltou agora. Tá reiniciando aqui. Caiu para todo mundo caiu a internet? Vamos lá. Juliana, Sim. tá me escutando, Juju? Estou te escutando, tá bom para Tá mim. bom? Vou ajeitar aqui rapidinho. Vamos lá, pessoal. Então, voltando aqui à nossa aula, tá? Voltando aqui à nossa aula, o segundo teórico que vai cair, lembrando que a aula está continuando gravando, tá, pessoal? A aula não parou de gravar, não. Então, já tá com quase 1 hora de gravando. Só termina de falar sobre o formal que você parou no concreto. Pois bem, o concreto é o seguinte. Como eu falei para você, ele começa a desenvolver, vai de 7 aos 12 anos. O formal, ele já vai dos 12 anos até a fase adulta. O que significa isso, pessoal? Significa que o indivíduo já sabe diferenciar o que é certo e o que é errado, ele já sabe diferenciar, ele já sabe o que ele quer para a vida dele, ele já toma suas próprias decisões, ele já quer tomar uma própria iniciativa para tomar a vida dele, tocar a vida dele. É a fase que o indivíduo quer sair de casa, a regra geral é essa. Então, lembrando, pessoal, que o Piaget, ele trabalha a ideia de ser humano como animal. O que significa essa ideia de ser humano como animal? O Piaget, o ser humano, ele padroniza o seu desenvolvimento. Como assim, professor? Eu não entendi. Para o Piaget, pessoal, todo ser humano é igual no seu desenvolvimento. A gente sabe que não existe, não é verdade isso. Mas para o Piaget, nos primeiros conceitos dele, nos primeiros estudos dele, ele padronizou o desenvolvimento, tá? Por isso que existem essas 4 fases de desenvolvimento infantil. Para o Piaget. Beleza? Seguindo aqui, doutores. Continuando aqui o nosso estudo, só responder aqui também a gestora. Vamos lá, pessoal. Então, assim, quando eu vou... O que eu preciso saber, Mário? O que eu preciso saber, Genilda? Edilson, o que eu preciso saber para a minha prova sobre o Piaget? É a questão do nome da teoria dele,
a questão do que ele define sobre o conceito, como a criança adquire conhecimento. Você não pode esquecer das estruturas mentais do Piaget, muito importante mesmo, tá? Lembrando também que as fases. É o que vai, professor, mas eu ouvi falar sobre moral, né? Sobre moral do Piaget. Isso, moral, eu nunca vi cair em moral, né? Mas você tem que lembrar que são a questão, o que é uma moral, mas isso aí não vi cair em prova aí no Piaget também define como a criança desenvolve a sua moral. Mas o que tem caído na prova da IBFC é as estruturas mentais e a questão das fases de desenvolvimento. O segundo teórico, filho, é outro cara que muito importante para a minha prova, que é o Vygotsky, tá? O Lev Vygotsky, ele é o bielorrusso. O que eu preciso saber sobre... A primeira coisa que eu preciso saber é que o Vygotsky, pessoal, ele é social. O nome da teoria dele é... Olha só, me fugiu o nome agora, mas já lembro. É interoconstrutivista, socioconstrutivista. Pronto, lembrei. O nome da teoria dele é socioconstrutivista. Sempre que tu vê o Vygotsky, tu tem que procurar a palavra-chave na resposta. Por quê, professor? Agora fiquei com dúvida. Como é que só o Vygotsky é uma palavra sim, pessoal? O Vygotsky, toda questão que está correta dele, toda questão de prova sobre o Vygotsky tem que ter a palavra-chave: interações sociais. Interações sociais. Interações sociais. Como assim? Para o Vygotsky, pessoal, o indivíduo ele se desenvolve, ele adquire aprendizagem com as suas relações com as outras pessoas, tanto no seu seio familiar como no seu seio escolar, no seu seio social. Para o Vygotsky, o indivíduo ele vai adquirir o conhecimento, tá, pessoal? Ele vai adquirir o conhecimento através das suas relações com as outras pessoas. O que as outras pessoas me ensinam e ensinam para ele, ou seja, ocorre uma reciprocidade de troca de conhecimento com o Vygotsky. Eu ensino o cara com as minhas relações, com as minhas interações, e o cara me ensina também. Então, para o Vygotsky, pessoal, ocorre essa relação de troca de informações, troca de conhecimento, tá? Por isso que chama-se sócio-construtivista. O Vygotsky, pessoal, o que eu preciso lembrar sobre o Vygotsky? A zona de desenvolvimento proximal, é a famosa ZDP. Zona de desenvolvimento proximal. O Vygotsky, pessoal, ele tem um negócio que chama-se conhecimento real e conhecimento potencial. Olha que lindo, cara. O Vygotsky, ele tem um negócio chamado conhecimento real e conhecimento potencial. Professor, o que é conhecimento real? É aquilo que eu já sei. É aquilo que eu já tenho. São aquelas informações que eu já tenho. Lembra lá das estruturas do Piaget? Mais ou menos a mesma ideia aqui do Vygotsky. São as mesmas ideias de estruturas. Tá? O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Que conhecimento real é aquilo que eu já tenho. E conhecimento potencial é aquele conhecimento que eu posso desenvolver com a ajuda de alguém. Tá? Conhecimento real é aquilo que eu tenho sozinho, aquele conhecimento que eu tenho sozinho. Conhecimento real é aquele conhecimento que eu tenho sozinho. Tá? E conhecimento potencial é aquele conhecimento que eu posso adquirir com a ajuda de uma outra pessoa. E aqui no meião, o Vygotsky ele definiu que o meio termo entre o real e o potencial é chamado de zona de desenvolvimento proximal. Tá? É aquilo que eu sei e aquilo que eu posso aprender. E aquilo que está no meio é o ZDP, que é a zona de desenvolvimento potencial. Cara, cai muito. Conceitue aí, por exemplo, caixa na tua prova, conceitue o que é zona de desenvolvimento zona de desenvolvimento proximal. Você, cara, e agora? A casa caiu. O que é isso? Você tem que lembrar que é um meio termo entre aquilo que eu sei e aquilo que eu posso aprender com a ajuda de alguém. Tá? Então, não esqueça. A zona de desenvolvimento proximal é um meio termo entre o que eu sei e aquilo que eu posso aprender. Fechou? Alguma dúvida? Não? Não, né? Pô, assim tá ótimo, todo mundo aprendendo, todo mundo conseguindo já abrir uma nova, assimilando e acomodando as informações. Se liga aqui, pessoal. E o último teórico, não tão menos importante, só que não tem sido tão cobrado, que é o Vallon. O Vallon, pessoal, ele foge um pouco do contexto. Por quê? Porque o Vallon ele trabalha a ideia de afetividade, de emoções.
O Valon, pessoal, ele trabalha que o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil, está muito relacionado com as suas emoções, aquilo que ele sente. Ele se baseia muito nas ideias do teórico, do psiquiatra americano, é o Bobaton, e tem outro cara que me fugiu o nome agora, acho que é o Skinner. Não, Skinner, mas eu já lembro. O Valon, pessoal, o que eu preciso saber sobre o Valon para a minha prova? Eu preciso saber que o Valon, pessoal, ele trata o desenvolvimento infantil através das emoções. Tá? Até tem uma certa lógica. Porque eu, quando estava na quarta série do ensino fundamental, lá em Caracaraí ainda, quando eu era, tinha lá para meus 9, uns 11 anos, eu morava lá, tinha um professor de matemática que puxou minha orelha. Entendeu? Eu bloqueei naquilo ali. Eu bloqueei. Nunca mais eu quis aprender matemática. Até hoje eu tenho raiva de matemática. Eu acho que por causa dessa tia que me puxou minha orelha. Depois que você fica grande, você começa a fazer essa relação entre. Kleber, Acho que foi a Patinha que puxou. Acho que foi a professora. Kleber, eu sou do tempo da palmatória, não tem? Ah, Aí eu tenho um horror. Se quiser me matar, meu amigo, é jogar matemática para mim, que isso aí era errado, né? Essas metodologias usadas naquela época que eu sou do tempo da palmatória. Então, a criança que ela tem dificuldade com a disciplina e o professor vinha lá e colocava você pressão, né? Era pressão, meu amigo. Aí colocava dois de frente a frente para disputar uma tabuada na época. Quem acertava e quem não ia para a palmatória. Então, eu acho que isso me bloqueou. rapidinho o cara aprendia, né, Fabinha? Pois é, meu amigo, tu é doido, eu não Eu sei. era desse, eu fui desse mesmo jeito. Eu me lembro que eu sofria. Pois é, Cada então bolo. eu preferi português, apesar de que português a gente nunca sabe tudo, está sempre aprendendo e a gente sempre se depara com situações assim, de vez em quando você tem que dar uma, uma viravolta, né, em um estudo, uma pesquisa em cima dos conteúdos, mas eu prefiro português, apesar de tantas regras. Também prefiro língua portuguesa. Eu gosto, não sei por que a matéria que é da minha área de formação, mas eu prefiro língua portuguesa também. Odeio Pois matemática. é, Tudo que tem a ver com. porque Se eu fizer uma português, conta 3 vezes, eu acho 3 resultados, 3 resultados errados, mano. Só para você ter uma ideia. Como eu não gosto de porque matemática. português também tem muita regra. Se você pensar bem, mais eu tenho mais facilidade. Eu também prefiro mais as regras de língua portuguesa. Para mim, elas são mais fáceis do que as de matemática. Então, pois bem, pessoal. Então, eu fiz aqui para vocês uma pincelada, eu fiz um resumo top da galáxia sobre psicologia da educação. Filho, psicologia da educação, ela não cai em prova. Tá? Ela desaba na prova dos senhores. Tem que prestar muita atenção. Geralmente, na prova de conhecimentos pedagógicos, são as primeiras questões. Principalmente o Vygotsky e o Valon. O Vygotsky e o Piaget. É o que cai em prova, ele não cobra o teórico, não. Ou é o Piaget ou é o Vygotsky. Eu fiz 4 concursos nos últimos 6 anos. No 4 anos para cá. Eu fiz de Caracaraí, eu fiz de Bucajaí, eu fiz daqui de Boa Vista, acho que foi de Normandia. Acho que foi Normandia que eu fiz. Das 4 provas, pessoal, todas cobradas sobre psicologia. Caiu uma questão sobre psicologia. Então, dominar a psicologia da educação não é difícil. Eu passei para vocês o caminho das pedras. Tá? Vocês estão no caminho das pedras aí. Agora, só ler o material que eu vou passar para vocês e responder uma porrada de questões para você memorizar. Só psicologia da educação, tudo na pedagogia é palavra-chave, filho. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Tudo dentro da pedagogia é palavra-chave. Tudo, 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 tudo. Se você conseguir fazer essa contextualização e entender que tudo ali tem uma palavra-chave, tu mata qualquer questão. Então, bora lá. Vou voltar aqui e vou compartilhar novamente a minha tela. Era bom demais se tivesse transmissão de conhecimento. Via Bluetooth ainda para É, melhorar, né? eu pegar a sua cabeça. Vamos lá, doutores. Filhão, falar de ECA aqui rapidinho. Rapidinho não, ECA não tem como falar rápido, né? Só que eu adoro riscar. Eu adoro marcar aqui as coisas, porque se eu me chamo a atenção, eu consigo memorizar melhor. Olha só. A Lei 8.069, tá? É o nosso ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza, todo mundo sabe disso. Mas olha só.
Pontos importantes sobre o ECA. Primeira coisa, pessoal, o ECA ele fala sobre criança e adolescente. Não esqueça disso, criança e adolescente. Outro ponto importante é isso aqui, ó. Isso aqui é o que cai em prova. Sempre que falar um artigo 2º, ele vai falar para você conceituar o que é criança e adolescente. Não esqueça, criança, pessoal, é até 12 anos, ou seja, não tem 12 anos. Ela vai completar 12 anos. Então, 11 anos, 11 meses e 29 dias. Tá? 12 anos incompleto. Não esqueça disso, que não é a criança de 0 a 12 anos completo. Está errado. Olha aqui, ó, o prefixo negação aqui, ó. Sempre que vocês verem esse prefixo in, pessoal, ele é um prefixo latino que ele significa negando alguma coisa. Então, incompleto significa que não completou ainda. Então, vai lá. Pega o bisuzão aqui, ó. Até a pessoa 0 até 12 anos incompleto. E adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Beleza? Outro ponto importante, pessoal, sobre esse artigo 2º, eu sempre rebato para vocês. Tem um parágrafo único. Esse parágrafo único, pessoal, vai falar sobre aquele cara que entre 18 e 21 anos. Tá? Aquele cara entre 18 e 21 anos também é protegido pelo ECA quando ele está em medida socioeducativa, lá previsto no artigo 112. Principalmente a medida socioeducativa de restrição de liberdade. Essa medida socioeducativa de restrição de liberdade, pessoal, é quando ele pratica um crime. Tá? Vocês lembram que adolescente não pratica crime. Adolescente ele pratica ato infracional. Tá? E o adolescente ele não vai preso. Ele é apreendido para responder uma medida socioeducativa. Tá bom? Coisa fofa, né, esse negócio? Mas seguindo aqui, ó. Pessoal, esse artigo 4º aqui, o que é importante? Essa palavra aqui, prioridade. Olha só os verbinhos. Primazia, precedência, preferência, destinação. Ou seja, tudo que for de bom deve ser caminhado primeiramente para a criança e o adolescente. Tá? Lá no artigo 5º, vai falar do ECA, vai falar sobre a questão da negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, tá? Porque assim, pro ECA, olha só que palavra-chave, pro ECA, a criança, ela é uma pessoa em desenvolvimento. E como ela é uma pessoa em desenvolvimento, pessoal, ela não tem a sua capacidade cognitiva formada. Por isso que, para a criança e adolescente, os direitos e garantias fundamentais a criança e adolescente, os direitos e garantias fundamentais, eles são mais reforçados, tá? Como eles não são pessoas pro ECA, tá? Pro ECA, a criança e adolescente, eles são inocentes, inofensivos, são pessoas pessoas em formação que não conseguem se proteger sozinhos, tá? Por isso que nós estamos falando aqui da negligência, sobre a questão da discriminação, da exploração, violência. Olha só, além dos direitos que a Constituição garante para ele, também existem os direitos que a própria ECA garante para essa criança e para o adolescente. Por quê, pessoal? Eles são pessoas em desenvolvimento. E segundo os entendimentos dos especialistas, né, esses especialistas entendem que eles precisam de uma proteção tripla, ou até maior do que as outras pessoas. Né? Bacana, né? Outra, falar aqui sobre o artigo 7, ele fala sobre a questão do direito à vida, do direito à saúde, né? Isso aqui é só questão de leitura. Foco. Só um minuto, pessoal, que chegou uma mensagem aqui. Só ajeitar aqui. Voltei. O foco aqui, pessoal, já, bora lá. O foco aqui do ECA, pessoal, é proteger. Não esqueçam disso. Eu quero que vocês tenham sempre isso em mente. É como se ele fosse, pessoal, um enorme guarda-chuva que protege a criança e adolescente nessa fase de tudo que é de ruim contra a sociedade, que a sociedade faz. Tá? Outro ponto importante, pessoal, é a questão do artigo 8º. Ele vai falar sobre a questão da gestante com o adolescente. Vai falar também sobre a questão das mães que são submetidas a medidas privativas de liberdade, que são as medidas socioeducativas. Eu achei bacana, pessoal, esse artigo 10º, seu inciso 1º, esse prazo aqui, ó.
de manter o registro de atividades desenvolvidas, prontuários da gestante, do adolescente gestante, por esse prazo aqui. Eu nunca tinha visto prestar atenção nesse prazo, eu prestei atenção ontem, de 18 anos, tá? Ou seja, tudo que for relativo ao pré-natal, pós-nascimento, tudo que for relativo à questão da gravidez no adolescente, ela tem que ser mantida por um prazo de 18 anos, toda essa documentação. Seguindo aqui um pouquinho, pessoal, aqui a gente vai falar sobre um pouquinho mais relativo à educação. Ó. A criança, lá no artigo 11, do seu parágrafo 1º, ele fala sobre as crianças portadoras de necessidades especiais, elas receberão atendimento especializado. Normal, todo mundo é sabedor disso. Outro ponto importante, pessoal, isso aqui é um dos artigos que mais caem em prova. Eu quero que vocês prestem muita atenção no artigo 13, porque esse artigo 13 é um dos artigos que mais tem sido cobrados em prova nos últimos concursos. Pessoal, sempre que você, não só nós, professores, mas qualquer pessoa que tomar conhecimento que um adolescente está sendo vítima de maus tratos, tá? Qualquer criança ou adolescente sendo vítima de maus tratos, tá? Só como um tipo do... Kleber, Oi. se eu sair é porque o celular descarregou, porque ele tá com 20, do nada ele desliga sozinho. Tá bom, Ju. Mas eu vou ficar aqui até ele não desligar. Muito bom, vamos se organizando aí, tá? O concurso amanhã sai o nosso edital, Ju. Vamos focar aí. Vamos lá. O meu também tem esse problema de bateria viciada. Pessoal, presta atenção bem aqui, ó. O artigo 13. O artigo 13, ele é um dos mais cobrados na hora da prova. Em relação, por quê? Porque ele trabalha muito, um ponto muito importante é a questão dos maus tratos. Maus tratos, quem que eu comunico? Conselho. Não é o Ministério Público, não é a polícia, não é ninguém. Em situação, caso de maus tratos, pela lei, pela UECA, eu tenho que comunicar obrigatoriamente. Olha só que coisa linda. Não é facultativo, não. É obrigatoriamente eu preciso comunicar o conselho tutelar. Fechou. Partiu. Outro ponto importante, pessoal, é sobre a questão da... Outro ponto aqui, ó. Eu falei para vocês agora há pouco que a criança e adolescente é um sujeito de desenvolvimento. Olha aqui de novo, reforçando isso aqui, ó. São pessoas, crianças são pessoas em processo de desenvolvimento e com sujeito de direitos civis humanos. Olha só, sempre a UECA ele trabalha muito essa questão que as crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. Esses aqui, pessoal, são os direitos que ele tem, tá? São os direitos que a criança e o adolescente tem. É bom memorizar esse artigo 16, que eu já vi cair, tá? Eu já vi cair, tá? Então, esse artigo 16 é bom, principalmente essa parte bem aqui, ó, onde diz que ele pode se expressar, tá? Onde diz que ele pode expressar sua opinião, participar da vida política, esse tipo de coisa. Eu já vi cair esse artigo bem aqui, né? O 17, pessoal, ele vai falar sobre o direito da sua integridade física, psíquica, moral, tá? Principalmente isso aqui, ó, preservação da imagem, tá? Porque eu vi uma situação, está com pouco tempo, com uma adolescente, ela foi filmada praticando sexo com outras adolescentes, gravaram, filmaram, fizeram todo esse tipo de coisa. Então, ele foi enquadrado, o cara que fez essa situação toda, ele violou esse artigo 17 em relação, ou seja, inviolabilidade da sua moralidade, da sua moral, ou seja, ela fez porque quis, mas porém não pode gravar, tá? E gravou, e expôs e ainda divulgou nas redes sociais a imagem dela praticando sexo com outras pessoas. E isso, segundo o ECA, não pode. Outro, pessoal, uma coisa bacana também que tem caído em provas é a questão de que é a convivência familiar e a convivência comunitária. Desse artigo aqui, o que eu queria que vocês lembrassem? Diferenciar, tá? Vou até marcar aqui para vocês. Desse artigo aqui, ó, dessa parte aqui, vocês vão ter que memorizar isso aqui, ó. Deixa eu copiar bem aqui. Dessa parte aqui, o que é importante? Essa parte aqui é vocês memorizarem. O que é guarda, tutela e adoção. Isso aqui que cai. Quando falar em família, pátrio poder, família substituta, tá? Família natural e família substituta. Ah, professor, o que eu preciso saber de família substituta e família isso aqui, ó. Eu preciso saber dessas três coisas aqui, ó. Quando falar em família natural e família substituta, eu tenho que saber o que é guarda, tutela e adoção, tá?
Guarda, tutela e adoção. Eu não vou falar agora guarda, tutela e adoção porque é muito grande, mas eu vou gravar um vídeo explicando isso aqui para vocês diferenciar, tá? Muito importante. Esses 3 tópicos aqui estão aqui dentro da família substituta, tá, pessoal? Não esqueça. Guarda, tutela e adoção estão dentro da família substituta. É muito importante para a nossa prova, tá? São as formas de você tirar a criança de dentro da família natural e com a terceira pessoa ser o responsável por ela. Uma coisa importante sobre a guarda, pessoal, é o seguinte. Uma coisa importante sobre a guarda é o seguinte, ó. Por exemplo, vamos supor que a fulana tem a guarda da ciclana. A mãe natural, a mãe biológica dela, quer mandar a menina para um colégio interno. Só que a pessoa que tem a guarda não autoriza. A mãe biológica, ela não pode interferir, porque a pessoa que tem a guarda, ela é responsável por aquela criança e ela pode até discordar dos pais. Se o pai tentar fazer uma coisa e ela discordar, como ela tem a guarda da criança, acontece muito isso com o avô e com a avó. O avô e a avó têm a guarda da criança e a mãe vive no piseiro, o pai vive no piseiro, o pai não tem responsabilidade, o avô não tem compromisso, e a avó tem a guarda. Em uma dada situação, dado dia, a mãe chegou lá querendo levar a criança para viajar e a avó não deixou. Só que a mãe alegou que ela era a responsável biológica, era responsável pela criança, mãe biológica, e tinha o direito legal de levar. Então, não tem. A avó, como ela tem a guarda da criança, quem é responsável pela guarda, pela criança é a avó, não a mãe. Porque a avó tem a guarda definitiva, a guarda definitiva ou a guarda preliminar. Mas o que eu tenho que lembrar disso aqui? Quando a pessoa tem guarda, pessoal, a pessoa tem a guarda, ela pode peitar até os pais, até o pai ou a mãe da criança, tá? Porque a pessoa que tem a curatela, nós chamamos, a guarda, ela é a responsável para fins legais. Eu queria correr um pouquinho aqui. Eu vou postar isso aqui para vocês depois, vocês leem isso aqui. Mas assim, o que eu preciso memorizar para minha prova? Vou memorizar esse artigo bem aqui, né? O artigo 54, o 55 e o 56. Filho, principalmente o 56. Principalmente em relação às faltas. Isso aqui é muito importante para nós, professores, em relação da... Esse 54, 55, 56, ele é muito voltado para a educação. Nós, professores, nós temos que ficar muito atentos ao 56. Por quê? Porque ele está muito relacionado, pessoal, à questão dos maus-tratos, tá? Maus-tratos, faltas e reprovação, tá? Então, esse cara aqui tem tudo a ver com a gente. Maus-tratos. Eu tomei conhecimento que o professor viu com o menino, que você percebe, tá, pessoal? Nós, professores, a gente percebe, eu acredito que todos, a gente percebe quando uma criança e um adolescente muda de comportamento. Todos nós percebemos. O que eu preciso saber aqui, pessoal? Que se eu observar que aquela criança está sendo vítima de maus-tratos, algum tipo de violência, eu preciso comunicar a alguém. Quem que eu vou comunicar, pessoal? Conselho tutelar imediatamente. Pô, professor, só isso? Mas e altos índices de repetência? Também eu preciso comunicar o conselho tutelar. E faltas? Também. Então, 3 pontos que você, professor, precisa lembrar. Se a criança, vítima de maus-tratos, altos índices de repetência, bem como, pessoal, altos índices de falta injustificada. Filho, você como professor, você precisa fazer um relatório e tomar providência. Mas você sabia que você, professor, você não tem que comunicar o conselho, você tem que comunicar o seu chefe imediato, o superior hierárquico, no caso, o seu coordenador. E o seu coordenador tem a obrigação de comunicar quem, pessoal? O conselho. E lembre-se, em escola tudo é papel. Não existe comunicação verbal, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Na escola não existe comunicação verbal. Tudo tem que ser através do papel. Seguimos, doutores. Seguimos. Doutores. Cadê? E lá no artigo 60, pessoal, fala sobre o trabalho menor de 14 anos. O menor de 14 anos ele não pode trabalhar, salvo, olha aqui, eu salvo aqui, ó, salvo aprendiz. Então, não esqueça, o menor de 14 anos não trabalha, de jeito nenhum, somente se ele tiver como aprendiz, aí ele trabalha. O menor de 14 anos não trabalha, salvo, olha só, abrindo a exceção aí, a exceção à regra, salvo se ele for aprendiz. Beleza? Alguma dúvida? Posso seguir?
Ah, se ninguém está com dúvida, quero só ler essa mensagem aqui. Tá, vamos lá, pessoal. Seguimos aqui. Outra coisa importante que eu quero falar com vocês é sobre... Vou fechar esse negócio aqui. Interdisciplinariedade. Anotem aí, importante. Interdisciplinariedade, transdisciplinariedade e multidisciplinariedade. Olha que nome bonito de botar nas crianças, né? Pessoal, eu vou começar falando sobre a tá? Multidisciplinariedade. Ah, professor, mas eu nunca vi cair questão, mas eu já, principalmente de inter e transdisciplinariedade, tá? Pois bem, pessoal, seguimos aqui o nosso raciocínio. O que é multidisciplinariedade? A multidisciplinariedade, pessoal, até a gente se enrola para falar um pouco, é aquilo que ocorre no dia a dia no comum. Como assim? Vamos supor que um aluno, a regra geral é que ele assista 4 aulas. Ele assiste uma aula de matemática, uma aula de português, uma aula de história e uma aula de geografia por dia. Só um exemplo. O que eu quero que vocês entendam? Que multidisciplinariedade significa que são várias disciplinas e nenhuma, por isso que fala multi, e nenhuma tem relação com a outra. Matemática eu estudei um assunto, em história eu estudei outro, química eu estudei outro, biologia eu estudei outro, geografia eu estudei outro. Ou seja, as matérias elas não têm ligação nenhuma, pessoal. As disciplinas elas não se têm nenhum tipo de ligação. É como se fossem isoladas, tá? É a regra geral que perdura hoje na nossa educação. É como se fossem disciplinas isoladas, distintas, como se a outra, uma e a outra não existissem. Então, a multidisciplinariedade é isso. São várias disciplinas diferentes, e essas disciplinas diferentes, em nenhum momento elas mantêm nenhum tipo de relação. Tá bom? Cai isso? Cai. A interdisciplinariedade. Inter, pessoal, inter tem a ver com dentro. Tá? Tem a ver com dentro. O que eu preciso saber? A interdisciplinariedade é um conjunto de disciplinas que trabalham juntas. Inter, elas trabalham juntas dentro de alguma escola. Como assim, professor? Vamos supor que na minha escola eu vou trabalhar água. Biologia vai explicar o ciclo da água. Na geografia vai explicar as bacias hidrográficas. Na biologia vai ensinar a formação química da água. Na história, ela vai ensinar os povoamentos ao redor de grandes rios, grandes reservatórios de água. Na matemática, a gente vai estudar volume de água, calcular volume de ambientes aquáticos. Ou seja, na interdisciplinariedade, pessoal, a gente trabalha um conteúdo em várias disciplinas, tá? Na interdisciplinariedade, eu trabalho o mesmo conteúdo pela visão holística, né, que até a banca usa esse termo, a visão holística de várias disciplinas. O exemplo clássico é o da água. Eu estudo a água na biologia, depois vai para o português, depois vai para a matemática, ou seja,
quando as disciplinas, elas têm o quê? Uma relação sobre um assunto. Elas vão trabalhar o mesmo conteúdo, cada um dentro do seu quadrado. Tá bom? Outro ponto importante, doutores, é o seguinte. É a questão da transdisciplinariedade. Mas assim, já vou cantar a pedra para vocês. O que mais tem caído nas provas é a tá? É a interdisciplinariedade. A interdisciplinariedade, tá? Ela fala ainda, só revisando, que várias disciplinas vão trabalhar agregadas dentro do mesmo contexto, tá? A interdisciplinariedade é quando tem várias disciplinas e essas disciplinas trabalham dentro do mesmo contexto, do mesmo ensinamento, da mesma didática, metodologia, tudo para o mesmo foco, que é a aprendizagem. Fechou? Seguimos. E a pessoal? A transdisciplinariedade, que é a última, ela trabalha a ideia de trans. O que é trans? É aquilo que não tem limites, é aquilo que não tem fronteiras. Ou seja, na transdisciplinariedade não existe disciplina matemática, não existe biologia, está tudo misturadão. Tá? Então, o que é trans? É quando ocorre uma mistura dos conteúdos, mistura das disciplinas para explicar um conteúdo. Eu não sei se aquilo ali é português, eu não sei se aquilo ali é matemática, eu só sei que é um conteúdo sobre a água. Mas eu não consigo diferenciar, elas estão tão agregadas, elas estão tão juntas, pessoal, que eu não consigo diferenciar se é matemática, se é história, se é português, se é química, se é física. Isso chama-se transdisciplinariedade. Palavra-chave. Ela não tem fronteiras, ela não tem limites. Tá tudo misturadão lá. Beleza? Alguma dúvida sobre multi, trans e inter? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na inter, pois a interdisciplinariedade é o que cai na prova. Deixa eu ver essa mensagem aqui. Tá. Pessoal, estou me pedindo duas revisões aqui, rapidinho. Tá? Se vocês não se incomodarem, para a gente continuar a nossa aula. Para quem não assistiu, beleza. Para quem assistiu, beleza também. Sempre é bom estar revisando. Doutores, estou pedindo aqui para fazer uma revisão sobre PPP. Projeto Político Pedagógico, PPP. Tá? PPP, Projeto Político Pedagógico. Peguem aí essas folhinhas e vamos lá começar o PPP. Vamos revisadinho, explicar o que é o PPP, o que é o Conselho Escolar, o que é a gestão democrática e os princípios que regem o PPP. Tá? Já? Vamos lá. Doutores, o PPP é o famoso projeto político pedagógico. São um conjunto, conceito geral, se vocês quiserem anotar aí, ele é um conjunto de intenções, tá? Um conjunto de intenções, tá? O PPP, ele é um conjunto de intenções, feito pela comunidade escolar, com finalidade, pessoal, definir o futuro da escola. Com a finalidade de definir o futuro da escola. Esse é o PPP, tá? Palavra-chave do PPP. O PPP tem palavra-chave. Gestão democrática, participativo e conselho escolar. Conselho escolar não. Conselho escolar não. Tá? Participativo, tá? Não esqueça, participativo, ele também é comunidade escolar, comunidade escolar, tá? E ele é democrático. Tá? Não esqueça que no PPP, pessoal, não existe esse negócio de gestor mandar, não. É a comunidade escolar que manda. O professor, quem é a comunidade escolar? É a galera toda que trabalha ali. Tia da merenda, mãe, pai, que mora nos bairros.
quem mora ali na rua, todo mundo faz parte da comunidade escolar. Tia da merenda, inspetor, assistente. Toda essa galera faz parte do conselho não, da comunidade escolar. O PPP, pessoal, tem 5 princípios. Esses 5 princípios caem. Tá? Esses 5 princípios do PPP é clássico. Tá? Primeiro princípio do PPP, qualidade. Depois vem a igualdade, liberdade, valorização do magistério e o último, tá? E o último é a questão da gestão democrática. Esses são os 5 princípios que regem o PPP. Memorizem isso aí, porque vai cair na prova de vocês, questão 35. Ah, se acertar essa questão, tá de boa, hein? Mas bora lá. 5 princípios do PPP. Vocês precisam lembrar que o PPP, pessoal, é um documento escrito, conjunto de intenções, tá? São as metas que são definidas, vou falar aqui rapidinho, são as metas que são definidas para a escola durante um período X, 1 ano, 2 anos. Ele é um documento elaborado pela comunidade escolar, tá? A comunidade escolar que vai decidir a prática pedagógica, a administração da escola, como se vai ser gerido uma escola na perspectiva da gestão democrática. Tá bom? Kleber, coloca aí, repete aí esses princípios, por favor. Vamos lá, Fatinha. Qualidade, igualdade, liberdade, valorização do magistério e gestão democrática. Obrigada. Muito bom, minha futura coordenadora. Vamos lá, doutores. Também me pediram para revisar a tendência, mas a tendência demora. O que vocês acham? Querem dar uma revisadinha na tendência? Isso, vamos lá. Pode? Já é 8h30, né? Não, por mim não Vamos tem, lá. para mim não tem bronca, não. Vamos lá, que é bom isso aí. Isso aí é parte específica. Bom demais. A Ana já está mandando mensagem dizendo que é para Ei, Kleber, eu perdi um pouquinho da avaliação. Oi, Fatinha, eu não escutei. Eu perdi um pouco da avaliação lá, mas eu quero só assim, falar um pouco aqui, avaliar sobre elas três, né? A diagnóstica é aquela que é feita no início do processo, A diagnóstica a formativa é a durante e a somativa depois, no final. no final. Isso. Isso, eu perdi, mas eu... Lembrou, mas É isso? é isso mesmo, Fatinha, mas não se preocupa não. Eu vou falar já de novo. Pessoal, Tá bom. tendência. O que eu preciso saber sobre tendência para minha prova? Tem 2 correntes. Quem é o teórico, adivinha? Valendo uma viagem por cento de lotação. Libânio, filho. O Libânio, ele divide as tendências pedagógicas em 2, liberais e progressistas. Tá? O Libânio, ele divide as tendências pedagógicas em 2, as liberais e as progressistas. Tá, pessoal? O Libânio, ele divide em 2, liberais e progressistas. Dentro das liberais, tem 4. Tem mais. Tem 4. Tem a tradicional, a escola nova, a não diretiva e a tecnicista. Isso aí só liberal. Tá? Já nas progressistas, nós temos a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Então, você acha que eu tenho que decorar isso tudo? Vai. Infelizmente, o a gente tem que saber. Então, liberais, pessoal, quem são as liberais? São 4. São 4 correntes liberais. Tradicional, a escola nova, tá? Tradicional, a escola nova, aí nós vamos ter a não diretiva e nós vamos ter a tecnicista. Tá? Essas aí são as liberais. Já as progressistas nós temos libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Sociais dos conteúdos. Tá? Diretiva, tecnicista, não tecnicista. No caso, são Repete, 2 por grupos. favor. No caso, são 2 grupos subdivididos, né? São 2 grupos que têm sua subdivisão. Subdividido um com 4 e Repete outro com esse 3. último, por favor.
A última é a do Paulo Freire, a do Paulo Freire não, que é a do Crítica Social dos Conteúdos. Se você estiver copiando, eu vou falando para você as palavras-chave, vai só puxando a setinha para cada um aí, para ficar mais fácil de você entender. Tá? Estou copiando. Eu gosto de copiar. Tá? Vamos lá, pessoal. Tradicional. Tradicional. Aqui vai puxar a setinha. Foco, professor. Tradicional, foco, professor. Tradicional, foco, o professor. Como assim, professor? Foca o professor. Na tradicional, pessoal, o objetivo é o conteúdo. O aluno, se ele aprendeu, aprendeu. Se ele não aprendeu, ninguém liga. Tá? O foco é o professor. Tá? O professor, na escola tradicional, ele é o detentor do conhecimento. Ele é o senhor do conhecimento. Tá? Ele é o senhor do conhecimento na escola tradicional. O que você precisa lembrar também? Que na escola tradicional, pessoal, nós temos as palavras-chave. Ensino bancário ou ensino mecânico, onde o aluno só é obrigado a decorar as coisas. Tá? Onde o aluno é apenas obrigado a decorar os conteúdos. Tá? Onde o aluno é apenas obrigado a decorar os conteúdos. Não esqueça, tradicional foca o professor, não o aluno. O aluno ele é apenas um robô. Ele só recebe informações e repete aquilo que lhe foi ensinado. Tá? Nós temos aí uma ideia do psicólogo americano chamado o behaviorismo, né? Que até o famoso teórico que faz na aula, quem estuda psicologia da educação, psiquiatria, ou também que faz psicopedagogia, a gente trabalha muito a ideia do Skinner, que é o behaviorismo. O que é o behaviorismo? É a modelação de comportamento. A gente, na escola tradicional, eu estou preparando o indivíduo para servir a sociedade. Ou seja, na escola tradicional, nós temos a ideia de luta de classes. Tem o cara rico e o cara pobre. O cara pobre vai estudar para trabalhar para o cara rico. Essa é a ideia da escola tradicional, formar um indivíduo para trabalhar, para servir, ser comportado e entender que o lugar dele é ali. Ele não vai mudar daquilo, ele vai viver a vida toda dele ali. Ele não vai ter ascensão dentro da carreira dele. Ele não vai ter ascensão social. Ele nasceu para ser trabalhador e vai morrer trabalhador. Essa é a ideia tradicional. Aí nós temos a não diretiva, pessoal. A não diretiva, não, desculpa. A nova escola, que é a número 2 aí, das liberais. Agora, o foco, pessoal, é o aluno. O aluno tem até tem uma frase clássica, uma palavra clássica sobre a escola nova. E o aluno vai aprender a aprender. Tá? A escola nova, pessoal, ela trabalha a ideia de ensino ativo. O que é o ensino ativo? Ela vai estimular o aluno a pesquisar. Pode falar, Fatinha. Kleber, eu falando aí, eu estou o tempo todo, sabe quando a gente... caiu uma questão, uma prova que eu fiz, onde colocaram lá a tendência renovada progressivista, Que é a não e ela diretiva. faz parte do grupo das Não diretiva. progressiva. Cara, isso aí, olha, te Errado, confunde de um tanto. Pois é, aí a sorte que eu tinha olhado, eu estudei tanto esse negócio, que eu disse, essa daí tu me pega em outra, mas nessa daí tu não me pega. Eu nunca esqueci disso. Nunca esperava. E porque eu peguei, quando eu vi as tendências, eu já estava com elas decoradas na minha cabeça. Sabe o que eu fiz? Antes de eu esquentar minha cabeça, eu anotei ela de um lado da prova, todas, para não me pegar, porque às vezes é tanta coisa que te confunde, né? E eu fiz isso. Eu anotei os grupos do lado da minha prova. Fazendo cola, né, Fatinha? Não é cola, porque eu tirei a mente que estava na minha mente e coloquei na prova. Não é que eu levei um papel, não tem, Tá eu bom. coloquei na prova. Muito Para bom. mim não esquecer, porque de repente era tanta coisa assim tão Dá um branco, parecida, né? e eles botam para confundir, entendeu? E Verdade. eu fiz isso. E eu acertei todas as que caíram em tendência, eu acertei. Muito bom, parabéns. Então, muito bom, Fatinha. Vamos só continuar aqui. A não renovada, não, desculpa. A escola nova, ela trabalha a ideia agora, o foco é o aluno, tá, pessoal?
O aluno é estimulado a aprender. Na escola nova, o foco agora é o aluno. O professor ele é apenas um orientador. O professor apenas auxilia o aluno, tá, pessoal? Lembre-se que na escola nova, o professor ele não é o detentor do conhecimento. O conhecimento está ali. O professor tem que estimular que o aluno vá atrás do conhecimento, que o aluno ele consiga aprender pelo seu próprio, olha a palavra linda, pelo seu próprio esforço. Anota aí. Na escola nova, o aluno vai aprender pelo seu próprio esforço. Tá bom? Aí nós temos, pessoal, depois da escola nova, nós temos a não diretiva. A não diretiva, ela é bem bacana, por quê? Porque ela trabalha a ideia, ela é a ela adota a teoria do psiquiatra americano Carl Rogers. Aqui, pessoal, o foco agora é os sentimentos, as emoções. Agora, o foco é a mente do aluno, o seu estado emocional. Tá, pessoal? O Carl Rogers, ele fala que uma boa aula é igual a uma boa terapia. Então, na não diretiva, pessoal, a aula é vista como um processo de terapia, um processo cognitivo que envolve as emoções do indivíduo. Agora, nós estamos trabalhando o que ele está sentindo. Agora, eu vou saber o que ele está sentindo. Por que ele não aprende isso? Quais são os bloqueios mentais que ele tem? Então, na não diretiva, nós vamos focar na mente. Na tecnicista, que é a última das liberais, nós temos a ideia, pessoal, de formar a mão de obra para o mercado, tá? A não diretiva, a tecnicista, ela tem como finalidade formar a mão de obra para o mercado de trabalho. Tecnicista, formar a mão de obra para o mercado de trabalho. Tecnicista, formar a mão de obra para o mercado de trabalho. Beleza? Formar a mão de obra qualificada. Por isso que apareceram muito nesse período de 60, 70, 80 as escolas profissionalizantes. O sistema S todinho nasce dessa ideia aí, tá, pessoal? Aí nós temos as progressistas. Liberal, nós temos a Libertadora, que é a escola do Paulo Freire. Tá? A Libertadora, pessoal, é a escola que tem como principal teórico o Paulo Freire. O Paulo Freire, pessoal, ele combate essa ideia de ensino mecânico, de ensino bancário, né? Ele trabalha a ideia de que o indivíduo, através do estudo, ele vai mudar a sua situação social. No Paulo Freire, pessoal, ele fala que o estudo, através das discussões, através do debate, ele tem uma palavra muito bacana, o Paulo Freire, que ele trabalha a ideia de temas geradores. Esses temas geradores, pessoal, serão discutidos, tá? A fim de acabar com as desigualdades sociais. O Paulo Freire, pessoal, ele trabalha muito a ideia, o pessoal chama de comunismo sem saber o que é o comunismo. O Paulo Freire, ele tenta acabar, nas suas ideias, essa desigualdade social. E essa desigualdade social através do debate, reflexão, tá? Através da discussão assim, reflexão, pensamentos, tá? Aí nós vamos ter a libertária, que também é chamada de escola anarquista. Como assim, professor? Eu não entendi. Escola anarquista, em que sentido? Nessa escola, pessoal, nós temos a ideia de gestão participativa. O coletivo que decide o que vai ser estudado, o que vai decidir. Aqui eles defendem que não deve existir um órgão centralizador, tipo o MEC, tipo a Secretaria de Educação. Quem vai decidir são eles, o que vai ser feito em relação à escola. Grêmios estudantis começam a aparecer a partir dessa época aí. Os grêmios estudantis eles trabalham a ideia de que os alunos estejam envolvidos nas decisões da escola. Tá? Então, começa a aparecer a partir desse período aí. E a última, que é a crítica Fala social... libertária? Oi? Dentro da libertária. Não, libertária. Dentro da libertária, tá? Quando vocês verem libertária, vocês vão ter sempre a ideia, pessoal, de gestão coletiva, gestão democrática, de coletivo decidido, tá? O coletivo que vai decidir o futuro, não o individual. E a última, que é a crítica social dos conteúdos, pessoal, ele trabalha a ideia que até a escola que o Libânio também é desse grupo, ele trabalha a ideia de que não é o indivíduo que vai mudar a sociedade, mas aquilo que é ensinado para ele que vai mudar. Olha que bacana. Na libertadora e na libertária, essas duas correntes elas trabalham o indivíduo, focam na pessoa. Já na crítica social, eles focam naquilo que é ensinado para ele. Através do que é ensinado para ele, ele vai mudar a cabeça da pessoa para mudar a sua realidade social. Tá bom? Qual a palavra-chave seria aí? Na Aqui, crítica social. foco no que é ensinado. Foco
daquilo que o indivíduo aprende. Beleza? Então, pessoal, fechando por hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá?